Na aula de hoje, falaremos dos instrumentos e seus componentes quando o assunto é medir informação em espectroscopia de absorção e emissão, na faixa do ultravioleta e do visível. Quando tratamos de absorção de radiação eletromagnética por uma determinada molécula, temos um equipamento chamado espectrofotômetro. Se quisermos detectar os fótons emitidos pela molécula em estudo, temos que utilizar um fluorímetro. Quando falamos de espectrofotômetros tradicionais, iremos encontrar nos laboratórios algo similar com o representado na ilustração à esquerda. Um leitor analógico ou digital e um compartimento para inserir uma cubeta, que contém a amostra de interesse. Esse tipo de espectrofotômetro costuma ser mais robusto e utilizar maior volume de amostra, entre algumas centenas de microlitros até algumas dezenas de mililitros para suas medidas. Com o avanço da tecnologia, entretanto, foi possível o desenvolvimento de equipamentos mais compactos, eficientes e sensíveis, priorizando uma das grandes necessidades da pesquisa, o processo de miniaturização. Em muitas situações de laboratório, o material a ser analisado é caro e difícil de se obter, além do que, geralmente não temos grandes quantidades dele, mas a demanda para seu uso nos experimentos é sempre enorme. Dessa forma, o espectrofotômetro ilustrado à direita, também conhecido por nanodrop, permite que façamos as leituras de volumes muito pequenos, algo entre alguns poucos microlitros. Isso, além de baratear o experimento, torna o processo mais ágil e eficaz. Entre as desvantagens da miniaturização nessa abordagem estão as limitações de se associar perturbações ao sistema, como, por exemplo, utilizar temperaturas mais elevadas, por conta do rápido processo de evaporação neste pequeno volume. Ainda assim, esses equipamentos foram desenhados de forma inteligente. Eles permitem tanto a leitura de pequenos volumes, quanto também o uso de cubetas para maiores volumes. E como seriam esses equipamentos por dentro? Bem, eles preservam a mesma arquitetura básica. Existe uma fonte luminosa que fornece a radiação eletromagnética, seguido de um meio de dispersão, que também conhecemos pelo nome de monocromador, um compartimento para alocação da amostra, que pode conter espaço para uma, duas ou até várias cubetas, dependendo do modelo do instrumento, e, por fim, um detector. Nós iremos falar em mais detalhes sobre cada um desses componentes, para entender a física por trás do seu funcionamento. Mas antes disso, vamos visualizar o que queremos dizer com o nome espectroscopia de absorção. Vejam a próxima figura. Ilustro aqui 4 cubetas contendo densidades crescentes da molécula de rodamina B, que está desenhada no canto esquerdo superior. A primeira observação é que o volume de rodamina contido nessas cubetas é o mesmo, se observarem pela interface líquido-ar. Segundo, que se as densidades estão aumentando e o volume é o mesmo, obviamente temos massa crescente de rodamina nesses tubos. Pois bem, agora observem o que ocorre quando iluminamos essas soluções de rodamina com uma intensidade, aqui representado por I0, de radiação eletromagnética no comprimento de onda de 526 nanômetros. Vejam o formato do caminho gerado pela radiação de entrada I0 para cada uma das cubetas. Na cubeta de densidade 0.03, o formato do feixe de entrada é muito parecido ao formato do feixe de saída. Logo, podemos dizer que a intensidade da radiação de entrada é proporcional à intensidade de saída, como representado em I0 til e 0.03. O símbolo til representa essa proporcionalidade. Seguindo esse mesmo raciocínio para as outras cubetas, vocês verão que o formato dos feixes de saída vão diminuindo de acordo com o aumento da densidade de rodamina. A representação de 1, 2 e 3 sinais de maior na parte inferior do slide e na cor vermelha indicam esse processo. Aqui vocês estão diante de uma representação visual do que é o processo de absorção de radiação eletromagnética. Vejam que na densidade de 3, praticamente não existe intensidade de saída, ou seja, a quantidade de moléculas de rodamina foi o suficiente para absorver toda a radiação em 526 nanômetros. Isso só ocorreu porque a rodamina apresenta algumas propriedades na sua estrutura química
que ainda iremos abordar, mas que permitem transições energéticas na distribuição dos elétrons, transições estas que estão separadas por um intervalo de energia equivalente à energia contida na radiação de 526 nanômetros. Ou seja, a condição de ressonância foi satisfeita. Atentem-se que nas outras cubetas, a condição de ressonância também foi satisfeita para as moléculas que estavam no caminho iluminado. Mas como o número delas era menor, parte dessa radiação eletromagnética não foi utilizada para promover as transições de energia. Bem, espero que tenha ficado claro o conceito de absorção para vocês. Com isso, temos dois outros conceitos a introduzir. Na cubeta, contendo densidade de 0,03, temos o que chamamos de 100% de transmitância, ou seja, quase toda a radiação eletromagnética foi transmitida, e 0% de absorbância, porque a solução tinha muito poucas moléculas de rodamina para absorver essa radiação. Na amostra mais concentrada, esse quadro se inverte. Com isso, podemos perceber então que a transmitância faz referência à radiação, enquanto a absorbância faz referência à amostra contida na cubeta. Mais moléculas, maior a absorbância, menor a transmitância. Outra informação conceitual importante, quando estivermos falando de radiação eletromagnética e fótons, é o conceito de intensidade da radiação. Em termos didáticos, temos o costume de representar radiação eletromagnética no formato de ondas unidimensionais. A forma mais adequada seria representar duas ondas oscilando perpendiculares uma à outra. Isso porque a definição mais precisa de uma radiação eletromagnética é a de um campo elétrico e a de um campo magnético que oscilam perpendicularmente um ao outro, como representado na ilustração, com as setas em azul e verde. Agora imaginem uma fonte luminosa pontual, por exemplo, o bulbo de uma lâmpada, lançando radiação em todas as direções no espaço. Vamos representar primeiro a direção de apenas uma dessas ondas na seta em vermelho. Pois bem, a intensidade de uma radiação nada tem a ver com a energia ali contida e nem com sua amplitude. Intensidade ou irradiância é definido pela quantidade de energia transferida por unidade de tempo por unidade de área. Veja um experimento da ilustração. Se colocarmos uma fonte luminosa de um mesmo comprimento de onda a 3 distâncias distintas de uma cubeta e observarmos a área iluminada, veremos que existe uma relação entre a distância da fonte luminosa, a área iluminada e a intensidade da luz que chega nessa área de iluminação. Quanto maior a distância entre a fonte e o material, maior será a área iluminada, mas menor será a intensidade com que essa área será iluminada. Observem isso nos círculos em amarelo na ilustração. Se isso ficou claro para vocês, vamos imaginar agora a propagação de ondas no espaço bidimensional, em um plano. A melhor analogia seria vislumbrar a superfície de um lago tranquilo antes e depois de arremessar uma pedra. As frentes de ondas formadas irão se propagar ao longo de toda a superfície do lago. Bem, agora vamos para o espaço tridimensional, a forma como vemos o nosso mundo. Sabendo que uma fonte lançará radiação em todas as direções, teremos que representá-la no formato de esferas se propagando em todas as direções e sentidos, conforme mostra essa ilustração. Vimos também que existe uma relação entre a área iluminada, a distância da fonte e a intensidade. Como elaborar agora a participação da energia da onda nesse processo e como ela poderia interferir na intensidade? Pois bem, vamos lá. Uma outra definição importante que precisam ter em mente é o termo power, que do inglês traduzimos de forma mais simples como poder. Aqui, o parâmetro power, representado pelo P, se refere à quantidade de energia E capaz de ser transferida ou convertida por unidades pequeninas de tempo, diferencial de T, dt. Como sabemos que a energia se propaga no espaço ao longo do tempo, podemos dizer que sua intensidade está diretamente relacionada com a área da superfície em que ela está se propagando. No caso em que nenhuma energia é absorvida ou espalhada,
pelo meio em que ela se propaga, podemos dizer que ela adota a forma de ondas esféricas, como representado. Como sabemos que a área da superfície de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado, podemos simplesmente fazer a substituição na equação e isolar a intensidade. Assim, chegamos a um ponto importante. A intensidade de uma determinada radiação eletromagnética é inversamente proporcional a 4 vezes o quadrado de sua distância, ou seja, quanto maior for a distância r entre a fonte e o material, maior será a área iluminada e menor será a sua intensidade. Vejam que essa equação retrata exatamente a definição de intensidade que falamos anteriormente. Intensidade é a energia transferida por unidade de tempo por unidade de área. Mas e a energia? Bem, vejam que apesar de estar na fórmula, ela nada tem para influenciar na intensidade, ou seja, aproximando ou afastando a fonte luminosa do seu material de interesse, você não será capaz de promover outros tipos de transições energéticas na molécula, pois a energia se manterá a mesma. Você só estará aumentando o fluxo de fótons por área iluminada. Esse conceito é muito importante para o entendimento de experimentos de espectroscopia e microscopias em geral. Uma outra forma de te ajudar a fixar esse conceito de intensidade é com a analogia de uma sirene de ambulância passando pelo trânsito e você sentado em um veículo no engarrafamento. À medida que os carros dão passagem para a ambulância e você se distancia dela, a intensidade do som vai ficando cada vez menor, pois as ondas sonoras que chegam ao seu ouvido estão se propagando em uma área cada vez maior do espaço. Agora que já compreendemos vários conceitos importantes de espectroscopia, vamos seguir adiante com os componentes de um fluorímetro, antes de falar de cada um deles isoladamente. Espectrofotômetros e fluorímetros compartilham muitos componentes em comum. Nessa ilustração, podemos observar o esquema de um fluorímetro tradicional. Ele é composto por uma fonte luminosa, 2 monocromadores, um chamado de excitação, onde haverá a seleção do comprimento de onda para que o processo de absorção ocorra na molécula de interesse, e outro chamado emissão, onde os fótons serão coletados. Além disso, fluorímetros apresentam, dependendo do modelo, um espelho dicróico. Este funciona como um filtro, que permite a passagem ou a transmitância de determinados comprimentos de onda, e a reflexão de outros, de acordo com a necessidade do experimento. O terceiro componente é chamado de fotomultiplicadora, que nada mais é que o sistema de detecção dos fótons emitidos pela amostra. Pois bem, vamos começar a falar brevemente sobre as fontes luminosas. No campo da espectroscopia do ultravioleta e do visível, as mais comuns utilizadas são as lâmpadas de deutério, mercúrio e lâmpadas de xenônio. Para a espectroscopia de absorção, utilizamos lâmpadas de deutério, pois são capazes de produzir uma baixa quantidade de fótons. Para a espectroscopia de emissão de fluorescência, é necessária, entretanto, a utilização de fontes que produzam quantidades maiores de fótons. Na foto está demonstrado um bulbo de uma lâmpada de xenônio tipicamente utilizada em fluorímetros. A ideia de geração de radiação eletromagnética funciona aqui por meio da geração de um arco de plasma, semelhante ao que ocorre em uma descarga elétrica, o que conhecemos por raio. Bem, quando há a formação de uma quantidade excessiva de carga, ou seja, partículas ionizadas no interior das nuvens, essas podem começar a ter a propriedade de condutor elétrico. Isso significa que elas irão começar a responder mais fortemente a campos eletromagnéticos. A formação dos clarões ocorre devido à grande diferença de potencial entre as cargas formadas nessas nuvens e a Terra. Lembrando que a diferença de potencial é uma das medidas que expressa o desequilíbrio de cargas no interior de um campo elétrico, o que indica, em última instância, a quantidade de energia necessária para que essas cargas saiam de um ponto A e cheguem a um ponto B. Muito bem, podemos dizer então que no interior de uma lâmpada de xenônio ocorre a formação de um raio controlado. Mediante a passagem de uma forte corrente elétrica por um determinado material no interior do bulbo da lâmpada de xenônio, este irá aquecer a ponto de ejetar uma certa quantidade de elétrons. Esses elétrons, por sua vez,
irão ionizar o gás xenônio, que está alocado no interior do bulbo sob pressão. Esse desequilíbrio de carga gerado em um dos lados da lâmpada, somado à ionização do gás xenônio pela ejeção desses elétrons, irá produzir o que chamamos de um arco de plasma. Em outras palavras, radiação eletromagnética em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Comprimentos esses mostrados na figura à direita. Veja ainda que as intensidades dos fótons produzidos pela lâmpada de xenônio não são as mesmas. Lembrem-se, isso não tem a ver com a energia dos fótons. Agora, outros dois breves conceitos sobre fontes luminosas. Muitas fontes são ditas coerentes ou não coerentes. As fontes luminosas que trabalhamos em espectroscopia de ultravioleta e do visível são, em sua maioria, não coerentes. Ou seja, a radiação incidente não alcança o material de interesse na mesma direção e nem no mesmo tempo, como ilustrado na figura. Esse cenário se altera quando falamos dos lasers. Agora vamos passar para o próximo componente desses instrumentos, o meio de dispersão, também conhecido por monocromador. Mas antes disso, temos que estar de posse de algumas novas informações. Observem o gráfico de irradiância da luz solar que incide na entrada da atmosfera do planeta Terra, em pontilhado, e quando ela bate na superfície do solo, em amarelo. O que vocês podem perceber é que a luz do Sol apresenta valores de intensidade de radiação eletromagnética em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Por isso, chamamos que a luz do Sol é branca ou policromática, ou seja, é composta por fótons que carregam diferentes quantidades de energia. Observe a região do espectro entre 315 a 400 nanômetros, 280 e 315 nanômetros, e 280 a 100 nanômetros. Regiões estas conhecidas por UVA, UVB e UVC, respectivamente. Para nossa sorte, um dos componentes presentes na atmosfera, o ozônio, tem a capacidade de absorver boa parte da radiação do UVC, uma região do espectro contendo muita energia e que seria responsável por enormes danos a biomoléculas em nosso corpo. Está aí a razão de falarem tanto para preservar a camada de ozônio. Outros componentes presentes na atmosfera, como água, oxigênio e dióxido de carbono, são responsáveis pela absorção de fótons em outras regiões do espectro, o que pode ser visualizado por essas depressões acentuadas na curva em amarelo. Uma evidência bastante clara de nosso cotidiano para demonstrar que a luz solar é policromática é a formação dos famosos arco-íris. Sua formação é bastante interessante e se encaixam perfeitamente para a explicação de como um meio de dispersão ou um monocromador funcionam. Pois bem, quando raios solares se encontram com partículas de água no céu, ocorre um processo de dispersão dos diferentes tipos de radiações eletromagnéticas. Isso por conta do efeito que ocorre no interior de uma gota de água, como ilustrado nesse slide. Como nossos olhos são capazes apenas de captar a faixa do espectro conhecida por radiação visível, que vai de 380 a 750 nanômetros, conseguimos ver as cores do espectro visível no céu. Percebam que a aparição do arco-íris geralmente se dá após períodos de chuva, por conta do excesso de moléculas de água presentes na atmosfera. Muito bem, esse fenômeno de dispersão da radiação branca ocorre também com um material conhecido por prisma, que era muito utilizado em monocromadores mais antigos. De posse desse exemplo, vocês agora já sabem qual é a função de um meio de dispersão ou monocromador. Uma vez que a radiação produzida por lâmpadas utilizadas em espectroscopia ela também é policromática, temos a necessidade de inserir um monocromador com o propósito de selecionar apenas o comprimento de onda de interesse. Em monocromadores mais modernos, os prismas foram substituídos por grades de difração, como a representada no próximo slide. A estrutura representada é capaz de dispersar cada um dos comprimentos de onda da luz branca, incidente, e, mediante a apresentação de todas essas ondas dispersas, podemos, por intermédio de um motor acoplado a essa grade de difração, movê-la de forma a atingir um ângulo em que apenas o comprimento de onda de interesse passe pela entrada do orifício e alcance a amostra. Vejam a representação do que eu expliquei aqui. Uma outra forma de selecionar não apenas um comprimento de onda específico,
mas uma faixa de comprimentos de onda, é por meio da utilização de filtros. Os filtros são geralmente materiais que permitem a passagem de certas faixas de comprimento de onda e bloqueiam outras. Para entender o funcionamento dos filtros, temos que lembrar do conceito de transmitância apresentado anteriormente. Vejam nesse slide exemplos de filtros que permitem a passagem de algumas faixas de radiação e o bloqueio de outras. Pois bem, agora que sabemos que os monocromadores nos oferecem a possibilidade de dispersar todos os comprimentos de onda produzidos por uma luz policromática e selecionar apenas aquele comprimento de onda de interesse, que promoverá a perturbação na molécula em estudo, vamos seguir no entendimento de como podemos capturar os fótons que foram emitidos pela amostra. Nessa última parte, aprenderemos como é possível detectar fótons emitidos pela amostra. E mais, não só detectar, mas também amplificá-los, para o ganho de sensibilidade. O princípio físico por trás dos dispositivos de fotodetecção é o efeito fotoelétrico. Espectrofotômetros e fluorímetros apresentam dispositivos ligeiramente parecidos, mas com certas peculiaridades, e são conhecidos pelo nome de dínodos e fotomultiplicadores, respectivamente. Quando fótons vindos da amostra de estudo incidem em um material sensível a fótons, um dínodo, este pode ejetar elétrons de sua superfície. Esses elétrons produzem uma corrente que é então convertida a voltagem e, por fim, em um sinal digital, que nos fornece um número no computador. Esses são os detectores típicos de espectrofotômetros. Lembrando que os fótons coletados em espectrofotômetros são referentes àqueles que não foram absorvidos pela amostra, e não os emitidos pela amostra. Já na espectroscopia de emissão, detectamos os fótons emitidos pela amostra. Para conseguir essa distinção, é necessário alterar a posição do detector em ambos os equipamentos, como demonstrado na figura. Como os fótons emitidos pela amostra na espectroscopia de emissão são coletados a 90 graus, o sinal desses fótons são também menores. Isso faz com que uma série de dínodos tenham que ser organizados em um tubo chamado fotomultiplicador, que fará literalmente a multiplicação do sinal do primeiro fotoincidente. Mas como isso é feito? Pois bem, vejam na ilustração o interior de um tubo fotomultiplicador. Uma série de placas de dínodos são dispostas em um campo elétrico no vácuo, com diferenças de potencial entre cada placa de aproximadamente 100 volts. Isso fará com que cada placa fique ligeiramente mais positiva que a anterior, como representado com um número crescente de sinais positivos. Esse gradiente de cargas positivas entre os dínodos fará com que os elétrons ejetados do material do primeiro dínodo, por conta da chegada do fóton, seja atraído para o segundo, que por sua vez promoverá a ejeção de mais elétrons que viajarão pelo tubo, produzindo cada vez mais e mais elétrons por placa. Nessa foto, vocês poderão observar um exemplar de um detector desse tipo. A amplificação do sinal em um tubo desses pode chegar em até 100 milhões de vezes da corrente produzida pelo fóton incidente. Muito bem, pessoal. Espero que tenham aproveitado a aula de instrumentação. Nessa aula, vocês conheceram os principais componentes dos instrumentos utilizados na espectroscopia de emissão e absorção. Próxima aula, vamos ter uma importante aplicação da espectroscopia de absorção. Até lá!